Clima extremo impacta as safras. Será que teremos o fim da desoneração da folha? E tudo sobre a federalização da CEMIG e Copasa. Meu nome é Fernando Franklin e essas e muitas outras informações você fica sabendo no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Vamos começar falando da OCDE, que os seus países integrantes registraram um crescimento econômico de 0,5% no terceiro trimestre. O mesmo 0,5% que aconteceu também do primeiro para o segundo trimestre. Então é importante a gente ver a retomada aí dos países integrantes e isso com certeza aí traz um pouco de alívio de pressão, né? Alívio de pressão aqui para o Brasil, uma possibilidade maior aí da gente ver nos países aumentar o ritmo econômico deles, então de dar uma estabilizada volta e a gente poder aqui ter uma tranquilidade um pouco maior, vender para esses países inclusive, né? Então vamos ficar de olho. Temos as notícias nacionais, a pesquisa Focus para 2023, que teve mais uma redução no IPCA e no PIB, com destaque aí para o PIB, que caiu de 2,89% para 2,85% com a previsão para fechar esse ano aí, de 2023. Então vamos ficar de olho nisso também, mas como eu já disse, né, a gente não deve ter grandes alterações aí na pesquisa Focus, mas o resultado do PIB e do IPCA, esses sim, que vão, quando fechar o ano, que vão interessar. Temos aí o Ibovespa fechando a semana em alta de 0,60% a 125.517 pontos. No ano, a alta já é de 14,38%, ou seja, acima aí da renda fixa, ponto interessante da gente fazer essa comparação. Até o momento, né, a gente ainda falta aí mais de um mês aí para acabar o ano, vamos ver como que vai terminar, mas o grande ponto é essa semana ainda embalada aí pela redução da perspectiva de taxa de juros lá fora, então deu essa amenizada. Porém, no final aqui da semana, a gente teve um pouco de reflexo do cenário nacional, né, com a questão aí da desoneração da folha, que a gente vai falar daqui a pouco, né, um ponto importante. E aí, passando para os fatos relevantes de mercado, a gente tem a Pome Frutas, que informou que uma chuva de granizo em Fraiburgo, né, em Santa Catarina, atingiu significativamente as suas plantações de maçãs. Aliada a esse comunicado que a Pome Frutas falou, que a gente disponibilizou, pegou lá disponibilizado na Compact Facts, né, que é extremamente auxiliado para a gente usa muito, ajuda demais no dia a dia. Aliado a isso, a gente faz todo um cenário do que está vivendo, né? A gente está vendo um clima extremo aí nesse trimestre, que deve impactar realmente as safras, não só da Pome Frutas, né, que teve esse caso específico, lembrando que Fraiburgo já estava em estado de emergência lá, né, declarado estado de emergência, Fraiburgo por conta de chuvas anteriores, mas a gente está tendo aí no sul do país muita chuva, no sudeste muito calor, no nordeste, no centro-oeste também aí está tendo muita queimada, né, que tem impactado bastante. No nordeste a gente também está tendo ainda secas ainda mais fortes, então são cenários que a gente deve acompanhar. E se a gente levar ainda para o lado do turismo, a questão do clima, a gente viu lá Gramado ainda sendo impactado com rachaduras por toda a cidade, que é um ponto aí que pode impactar também no turismo da região. Então são pontos importantes que podem impactar, e aí não só no imediato agora, né, nesse trimestre, mas no curto e médio prazo aí, imaginando um impacto na safra que vai ser colhida e imaginando também na retomada do turismo na cidade, dessas cidades afetadas principalmente, aí no caso de Gramado. Falando da desoneração da folha, a gente tem o projeto de lei que foi vetado, né, totalmente, então 17 setores irão voltar a pagar o valor integral caso, né, o veto não seja derrubado. Isso aí a gente vai ter que aguardar, mas obviamente a reação não é positiva do mercado para essa situação. A gente está falando aí dos seguintes setores, né? Confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, textil, tecnologia da informação, né, UTI, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte meta-ferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo, transporte rodoviário de cargas. Ou seja, muita coisa, e são os setores que mais empregam, isso significa mais custos para eles, e também um ponto importante, os custos vão ser repassados, então mais inflação aqui para o Brasil,
se isso aí realmente se manter. Mas vamos ver, o fato é o Brasil precisa de evoluir nessa questão tributária. É complicado quando a gente tem setores específicos com diferentes de outros, né? Então, por que esse setor é beneficiado agora e não o outro? Vai dependendo muito aí da pressão que esse setor consegue fazer junto aos governos, mas o ponto é aumento de custos aí para todo mundo. Então, a gente tem que acompanhar e ver como foi desenrolar isso aí. E, por fim, a gente traz aqui da CEMIG e da Copasa a questão da federalização. O que é a primeira coisa? O que é a federalização? A federalização é pegar as empresas que estão aqui no estado de Minas, e não só do estado de Minas, mas empresas que estão ligadas a um estado e passar elas para serem ligadas ao governo federal. Então sai do governo estadual para o governo federal. Isso é a federalização. E o ponto é, por que o CEMIG, Copasa, no caso de Minas, está entrando aí? Tem outras empresas também que não estão listadas na bolsa que podem entrar nessa jogada. O que é o ponto? O governo de Minas tem uma dívida muito grande com o governo federal e precisa pagar, está no regime de recuperação fiscal, né, o RRF, e até o momento não conseguiu efetivamente resolver o problema. A indexação desse regime é muito alta, então os juros é muito alto, a correção, e não está dando um jeito de pagar de jeito nenhum, já tem muito tempo, isso vai desde 98, salvo engano aí, que começou o problema da dívida de Minas, e surgiu a ideia aí do Rodrigo Pacheco para pegar e pagar a União através de empresas, né, no caso federalizando elas. É uma conversa que está sendo estudada, o governo Zema foi até lá, encontrou com o Rodrigo Pacheco, entendeu a proposta dele, a posição é de que gostou da ideia, mas que essa ideia ainda precisa de muito debate, muita evolução. O Haddad, como representante aí do governo na União, falou que pediu aí cerca de 90 dias para poder dar uma proposta efetivamente de como fazer isso, e no meio do caminho a gente vai ter que esperar e ver o que vai surgir em paralelo. Lembrando que essa situação pode sim impulsionar, por exemplo, a Assembleia de Minas a tomar decisões mais fortes, né? E o fato é que, de qualquer forma, a Assembleia deve ter que aprovar. Existem vários pontos envolvidos, inclusive riscos judiciais, né, que precisam ser estudados, até porque essa proposta ocorrendo para Minas Gerais precisa também ocorrer para os outros estados que estão devedores, né? E aí cabe ver se os outros estados possuem empresas de tanto valor quanto Minas Gerais possui de CEMIG e Copasa, que a gente sabe que historicamente são empresas que dão muito resultado aí, e então são positivas, né? Vamos ter que acompanhar isso, mas o fato é, essa notícia acabou colocando essas empresas aí na Black Friday da semana, né? Então elas caíram muito de preço. Não significa que elas vão voltar imediatamente, nem que elas vão continuar derretendo. Simplesmente significa que o preço delas caiu muito, tá, pessoal? Não estou falando compra nem venda. O fato aqui é só o que aconteceu. E, no caso, a gente tem que esperar para ver qual vai ser a decisão. Mas por que o mercado caiu em relação a isso, já que a proposta é tirar aí do governo do estado para o governo federal? Apesar de que não mudar muita coisa, o mercado tinha previa, estava com expectativa de privatização dessas empresas, então é um ponto que passa a ser mais difícil, né, passando para o governo federal. E outro ponto também que complica, que é as empresas atuando de forma mais centralizada, mais regionalizada e tendo uma gerência também focada aqui, provavelmente elas são muito melhores administradas que empresas que ficam com o governo federal longe tentando administrar ela aqui de uma forma local. Então, isso gera um certo desconforto para o mercado. Era esses os principais pontos aí da federalização da CEMIG e da Copasa. O mercado ainda vai refletir sobre tudo isso, vai sair mais notícias a respeito, e a cada informação que sai, o mercado vai dar uma respirada ou vai afundar um pouco mais. É normal, vai acontecer de acordo com o que foi evoluindo. Mas a gente vai ter que aguardar aí para saber, provavelmente ainda vai demorar bastante tempo, até porque, como eu já disse, né, o Haddad pediu 90 dias para uma proposta. Vamos ver se no meio do caminho aparece alguma coisa de diferente aí, talvez vindo da Assembleia de Minas. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Fiquem de olho aí, então, no clima, fiquem de olho na desoneração da folha, e, obviamente, não deixem de acompanhar a federalização aí da CEMIG e da Copasa, que vem impactar em mais empresas também, além dessas duas.
Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.